Buenas pessoas concurseiras, vai fazer um concurso da banca Objetiva Concursos? Beleza, então vamos resolver aqui uma prova para te ajudar e te dar muitas dicas para esta banca. Vamos lá, primeira questão aqui, questão que nesta prova é uma questão de número 6, uma prova de nível superior. A rotina de treino de um atleta de maratona é a seguinte: irá correr todos os dias 300 metros a mais do que correu no treino do dia anterior. Hoje foi o quinto treino, e ele percorreu 3,6 quilômetros. Nessas condições, no primeiro dia de treino, esse atleta correu uma distância em metros, igual a... Então, é o seguinte, ó, minha gente. Ele corre 5 dias, tá? A cada dia que passa, ele corre mais 300 metros do que o dia anterior, certo? Então, está aumentando 300 metros sempre. No quinto dia, né? Aqui no dia 5, ele correu... como aqui a resposta tudo é em metros, ó, a gente vai transformar esse 3,6 quilômetros em 3.600 metros. Mas por que 3.600 metros? Olha só, se tu tem quilômetros e quer transformar para metros, tu multiplica por 1.000, certo? Então, 3,6 vezes 1.000, ó, 3,6 vezes 1.000, tu vai andar com a vírgula 1, 2, 3 casas. Então, tu vai colocar aqui 2 zeros. Ok? Então, dá 3.600 metros. Tu quer saber quanto que ele andou aqui no primeiro dia, certo? Como está aumentando 300 metros a cada dia, isso significa que o aumento é sempre o mesmo. Portanto, a característica aqui do conteúdo é de progressão aritmética, PA, certo? Sempre que aumenta a mesma quantidade, a gente tem uma PA, ok? O anterior, menos... Por exemplo, o segundo dia menos o primeiro dá 300 metros. O terceiro dia menos o segundo dá 300 metros. O quarto dia menos o terceiro dá 300 metros. Então, nós temos uma razão constante de 300 metros. E aqui a gente já responde, ó, que a razão dessa PA é 300, certo? Número de termos da PA são 5. 5 termos. Então, nós temos que N é 5. Certo? Temos aqui uma PA. Temos o quinto dia. Então, o quinto dia é o termo A5, 3.600. E está pedindo o primeiro dia, ou seja, o primeiro termo. Como é que a gente vai calcular o quinto dia, ou o primeiro dia, desculpa, né? Geralmente se calcula o quinto, aqui está pedindo o primeiro. A gente vai usar a fórmula do termo geral, ó. A na N igual a AK mais N menos K vezes a razão. Eu gosto, pessoal, de utilizar aqui o K. Geralmente, tu aprende lá na escola o 1, tá? A1 mais N menos 1 vezes a razão. Mas, na verdade, pode ser qualquer termo. Não significa que tenha que ser o 1. Aqui, o termo 1, tá? Então, a gente vai calcular aqui o A1. Então, a N, que é o A5, nesse caso aqui, ó, é 3.600. Igual. Quero calcular o A1. Então, vou escrever A1 mais o N, que é 5, menos o K, no caso aqui, ó, 1, vezes a razão, que é 300. Então, fica 3.600 igual a A1 mais 5 menos 1 é 4 vezes 300, vai dar 3 vezes 4, ó, 4 vezes 3 é 12. Tu coloca os dois zeros aqui no resultado, 1.200. E agora, professor, tem uma equação, tem que passar para lá, passar para cá. Não, olha só, eu ensino de uma forma diferente. Se tu tá somando 1.200 aqui com o A1, tu tem que ter A1 igual a alguma coisa. Então, se tu tá somando 1.200, tu diminui 1.200 desse lado aqui que tu tá somando o A1. Se tu diminui de um lado da igualdade, tu tem que diminuir do outro, ó. Ok? E aí vai ficar 3.600 menos 1.200. 0, 0,
6 menos 2, 4. 3 menos 1, 2. Deixa eu subir um pouquinho. Isso é igual. 1.200 menos 1.200 dá 0. Então, vai ser igual a 1. Portanto, no primeiro dia, a distância que ele percorreu foi de 2.400 quilômetros. Letra A, gabarito, A de Argentina, 2.400. Progressão aritmética, pessoal, a banca gosta muito, tá? Dou aqui para vocês uma dica. PA, progressão aritmética, a banca gosta muito, tá? A banca objetiva gosta muito desse tipo de questão aqui. Vamos para a questão 2. Então, aqui, resolvendo a questão 7, a segunda questão desta prova, tá? Te convido aí para te conectar comigo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e eu te ajudar a tu passar no teu concurso. Vamos gabaritar as provas de matemática e raciocínio lógico aí. Então, pessoal, aqui é a questão 7, ó. Um questionário tem 8 questões de múltipla escolha. De modo que 4 questões têm 4 alternativas e 4 questões têm 2 alternativas. Sendo assim, qual a probabilidade de uma pessoa responder aleatoriamente todas as questões e acertar todas elas? Então, é o seguinte, ó, pessoal. Nesse caso aqui, lembrando, o que é probabilidade? Tá? É uma razão, é o que eu quero sobre tudo que pode acontecer, certo? Então, probabilidade, de uma maneira bem simples, é o que eu quero dividido por tudo que pode acontecer. Só que nós temos aqui duas situações, ó. Nós temos 4 questões que têm 4 alternativas. E eu quero saber qual é a probabilidade da gente acertar cada uma dessas questões. Então, olha só. Eu vou esquematizar aqui, ó. Uma questão, vamos pensar numa questão em separado, tá? Então, a probabilidade de tu acertar, ó, P1. Tu tem, ó, o que tu quer? Tu quer acertar. Então, tu tem 4 alternativas, tu vai marcar uma certa. Então, é uma alternativa entre 4, ok? Então, é 1 sobre 4. Só que são 4 questões, tá? Olha só, são 4 questões. Então, tu tem que acertar a questão 1 e a questão 2 e a questão 3, ó. Então, pessoal, ó, é a probabilidade de acertar a questão 1 e a probabilidade de acertar a questão 2 e a probabilidade de acertar a questão 3 e a probabilidade de acertar a questão 4. Ou seja, cada uma das questões é 1 quarto, né? 1 sobre 4. Então, vai ser, ó, probabilidade de acertar a questão 1, 1 quarto. E, pessoal, é multiplicação, tá? Sempre que tu pensa no E na matemática, no raciocínio lógico, é multiplicação. A probabilidade de acertar a questão 2, 1 quarto, vezes a probabilidade de acertar a questão 3, 1 quarto, vezes a probabilidade de acertar a questão 4. Isso vai dar, ó, multiplicando as frações, numerador vezes numerador, dá 1. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, vezes 4, 256. Então, a probabilidade de acertar a alternativa correta dessas 4 questões aqui, certo? Acertar as 4 questões corretamente, né? Tu responder aleatoriamente e acertar todas essas 4 questões é de quanto? De 256 avos. Agora, vamos pensar na questão que tem 2 alternativas, ó. Então, aqui, ó, uma questão em que tu tem a probabilidade de acertar 2 alternativas. Tu tem 2 alternativas para te acertar. Então, olha só, é uma alternativa que tu vai marcar certa entre 2, ok? Só que são 4 questões também, ok? E aí, professor, deixa eu afastar um pouquinho aqui para ter mais espaço. Olha só. Então,
é da mesma ideia. Eu vou marcar a questão 5. Então, questão 5 é 1/2. É a probabilidade de eu acertar a questão 5. Aqui é a questão 1, 2, 3 e 4. Então, a questão 5 é 1/2. E, então, vezes, acertar a questão 6. 1/2. Vezes a probabilidade de acertar a questão 7. 1/2. Vezes a probabilidade de acertar a questão 8. Então, eu estou multiplicando porque é a probabilidade da gente acertar as 4 questões. E aqui vai dar, ó, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Ok? E aí? E agora, professor, o que acontece? Agora é o seguinte, ó. Tu quer a probabilidade de tu acertar as questões com 4 alternativas e a probabilidade de tu acertar as questões com 2 alternativas, certo? Então, é a probabilidade de acertar as questões com 4 alternativas. Qual é? 256 avos. E é vezes. Vezes a probabilidade de tu acertar as questões com 2 alternativas. 16 avos. Isto aqui tudo, pessoal, vai dar 1 vezes 1, 1. 256 vezes 16 dá 4.096, certo? Então, a probabilidade de tu marcar aleatoriamente as 8 questões e acertar as 8 questões é 1 em 4.096 possibilidades, no caso, né? Então, alternativa B de Brasil. Aqui é uma multiplicação de probabilidades. Provavelmente, pessoal, um professor aí que seja mais letrado em probabilidade, explicaria isso aqui de uma maneira diferente. Eu explico dessa maneira simples, tá? Porque a ideia é que tu acerte a questão lá, ok? Então, probabilidade, pensa aqui, ó, o que eu quero sobre tudo que pode acontecer. E aí tu vai resolvendo qualquer questão, tá? Vamos para a próxima questão. A terceira questão aqui desta prova, a questão número 8 lá da prova, né? Terceira questão da resolução, questão de número 8 da prova. O índice de lucro líquido, ou margem de lucro, é uma medida de lucratividade e é calculado encontrando lucro líquido como uma porcentagem. Ó, questão de porcentagem, a banca ama porcentagem. Em uma semana. Ou melhor, em uma semana, uma empresa faturou 40 mil reais e nesse período teve custos totais de 26 mil. Nessas condições, a margem de lucro dessa empresa é... Então, aqui, pessoal, só para dar uma dica para vocês aí, a banca, a Objetiva, ela gosta muito de 3 conteúdos, tá? Que sempre vai cair um deles. Porcentagem, tá? Regra de 3 e PA, tá? Progressão aritmética. Então, a banca gosta muito, sempre cai uma questãozinha, principalmente porcentagem e regra de 3. Então, olha só. 40, vamos primeiro fazer o lucro. O lucro vai ser, ó, quanto que ele faturou? 40 mil, tá? Qual foi a despesa? 26 mil, ok? Isso vai dar um lucro 40 menos 26 dá 14 mil, ok? Então, 14 mil é o lucro. Vamos, então, agora ao cálculo da nossa porcentagem. Como é que a gente vai calcular essa porcentagem? Eu conheço 3 valores. O faturamento, que é o total, que é 100%. O 14 mil, que é o lucro, que é o X%. Então, que é o que eu quero saber, que é o X%. Quantos por cento representa esse 14 mil em 40 mil? Então, eu vou usar uma regra de 3, ó. Então, aqui, porcentagem, regra de 3, pessoal, sempre cai. Então, aqui eu tenho, ó, dinheiro e porcentagem, ok? Então, ele faturou 40 mil. 40 mil é o total, então é 100%. O 14 mil, tá, pessoal, é
x%. É o que eu quero saber. Quando é regra de 3 envolvendo porcentagem, sempre é diretamente proporcional. Ou seja, eu posso copiar a tabela tal e qual. Ó. 40.000 sobre 14.000 igual a 100 sobre x. Aqui, ó, antes de qualquer coisa, posso cancelar zeros. Ó. E aí ficou 40 sobre 14 igual a 100 sobre x. Multiplico aqui em x, porque é a propriedade fundamental das proporções. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, 40 vezes x, 40x igual a 14 vezes 100. E aí? E agora? Agora o professor costuma ensinar esse tipo de questão da seguinte forma. Ó. Se tu está multiplicando o x por 40, então tu divide por 40 os dois lados, ó. Tcharam! Pois é, minha gente, olha só. 40 dividido por 40 dá 1, 1x. E agora, cancela zeros. E aí ficou a 14 vezes 10 dividido por 4. Olha só. 14 e 10... Não, 10 e 4 eu posso simplificar por 2. Fica 5 e aqui 2, ok? Simplifico por 2. E depois eu simplifico 14 por 2, ó. 14 dividido por 2 dá 7. Quando a gente faz esse tipo de simplificação, tu vai diminuir a tua quantidade de cálculos e vai ganhar mais tempo. Pessoal, isso daqui ó, é uma questão de treino, tá? É treinar esse tipo de simplificação aqui. Então, 7 vezes 5 foi o que sobrou, ó. 7 vezes 5, 35. É muito mais simples do que tu multiplicar 14 vezes 100 e depois dividir por 40. Ok? Então, gente, aqui, ó, 35%. Letra B de Brasil. Ok? Regra de 3, porcentagem, pessoal. Banca Objetiva ama de paixão esses conteúdos aqui. E sempre cai aí nas provas, ok? Vamos à próxima questão. A quarta questão desse vídeo, questão número 9 da prova, olha só. O maior iceberg do planeta que se desprendeu da Antártica nos últimos anos, formando um pedaço de gelo flutuante que tem cerca de 80 vezes a área de Manhattan. O iceberg tem um formato aproximadamente retangular, medindo cerca de 170 km de comprimento por 25 km de largura. Com base nas informações acima, é correto afirmar que a área aproximada de Manhattan em quilômetros quadrados é. Então, assim, ó, o iceberg, ele é 80 vezes maior que Manhattan. Então, primeira coisa que a gente tem que calcular é a área desse iceberg. Como é que calcula a área dele? Como ele tem ó, um formato retangular, é comprimento vezes largura. Ou seja, tu vai fazer fazer aqui do lado agora, né? A área vai ser ó, 170 vezes 25. Área igual 170 vezes 25 vai dar 4.250, ok? Então, essa aqui é a área do iceberg, 4.250 quilômetros quadrados. Aí, o que diz aqui, ó? É 80 vezes, esse iceberg é 80 vezes a área de Manhattan. Então, se eu quiser saber a área de Manhattan, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um 4.250 e vou dividir por 80. Porque se ele é 80 vezes maior, para eu saber a área de Manhattan, eu vou dividir por 80, né? E aí, cancela os zeros, fica 425 dividido por 8. Vamos à continha? 425 dividido por 8. A multiplicação o professor não fez, mas a divisão o professor faz. Por quê? Porque é onde o pessoal geralmente tem mais dificuldade, né? Então, 4 não dá para dividir por 8, 42 dá. Por quê? 42 é maior que 8. Que número multiplicado por 8 vai dar 42 ou mais próximo? 5. 5 vezes 8, 40. Sobra 2.
Aí tu baixa o 5. Que número multiplicado por 8 vai dar mais próximo de 25? 3. 3 vezes 8, 24. Sobra 1. Aí, pessoal, tu dá uma olhadinha nas alternativas, ó. Olha só. Como é aproximada, né? Então não vai dar o número exato. E a gente sabe que aqui não vai dar o número exato, ó. A letra A, eles sacanearam, né? Que é a área do iceberg. A letra B dividiu por 2, olha só a letra C, 53,1. Tu já achou 53, ó. Então, essa divisão vai dar 53, alguma coisa aqui, né? Vírgula 1. Beleza, então tu já vai partir para o abraço. Tu nem precisa continuar a conta, né? Na verdade, tu nem precisava, só de ter achado o 5 aqui, ó, já marcava a letra C. Ok? Então, dá 53,1, porque é uma área aproximada. Ok, pessoal? Então, a gente calculou a área do iceberg. Como ele é 80 vezes maior, então, tu vai pegar a área do iceberg e vai dividir por 80. Deu 53, alguma coisa, quilômetros quadrados. Tranquilo, minha gente? Partiu próxima questão? A última e derradeira questão aqui, considerar a proposição. Rafael escreve, mas não lê bem. Nela, o conectivo lógico empregado é a. Muito bem. Olha só, essa questão aqui, até uma aluna me pediu se era passível de anulação, tá? Que ela poderia ser anulado, porque não é raciocínio lógico. É raciocínio lógico proposicional. Se tem lá no teu edital, proposição, operações lógicas, essa questão se enquadra no raciocínio lógico, tá? Não pode ter somente matemática, certo? A banca não costuma pôr o edital assim, lógica. Se colocasse lógica, já é raciocínio lógico, tá? Então, aqui, ó, vou reescrever. Ó, Rafael escreve, mas não lê bem, ok? Qual é o conectivo lógico utilizado? Aí é que está, ó. A banca ela foi um pouquinho sacana, tá? Por quê? Porque o conectivo utilizado, se tu for olhar lá os conectivos, não tem o mas. Mas o mas, ele é sinônimo do conectivo e. E o conectivo e está relacionado à operação de conjunção, certo? Então, ele gera a operação conjunção, é o conectivo da operação conjunção. Então, o conectivo empregado é a conjunção. Não talvez assim, ó, o conectivo empregado, eu entenderia que é o conectivo e, que dá a operação conjunção, que origina a operação conjunção. Mas é uma questão de raciocínio lógico. Tá aqui a alternativa D, de Dinamarca, né, por ser uma operação lógica que vem do conectivo E, tá tranquilo. Talvez esteja um pouco mal redigida, né? A banca podia ter caprichado na redação da questão. Mas é isso. O conectivo lógico empregado é um conectivo de disjunção. Não, disjunção nada. Conjunção, que é o conectivo E, certo? Tranquilo, minha gente? Então, essa foi a resolução da prova do concurso do FEAS, de Curitiba, certo? Do ano de 2020. Agradeço a audiência, agradeço por compartilharem esse vídeo, de se conectarem comigo aqui, fazendo parte do nosso canal, ativando o sininho. Gente, dá até para me seguir no Instagram. Aí eu tenho um grupo no Telegram. Se conectem comigo lá. Um abraço e até o próximo vídeo.